dando prosseguimento à nossa escola bíblica do livro de Jonas, agora no capítulo 2, é um capítulo bem curto, e vamos já direto para ele. Acho que vai ser uma escola bíblica bem rapidinha. Ou não, vamos ver. Diz assim, a partir do verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então, só para recapitular, né? O capítulo 1 termina com Jonas sendo entregue, né, Samuel? Né? Fica em pé. O Jonas sendo... Fica em pé para não dormir. Está dormindo? Então tá. Sendo entregue... Oi? Um menino muito dedicado à oração, né? Orando. Enfim, Jonas sendo entregue na boca do peixe, né? Nas entranhas do peixe lá. E aí foi isso, né? Então, só vou fazer uma observação aqui que eu devia ter feito na vez passada e não fiz. É que a Bíblia chama aqui de peixe, né? E não necessariamente é baleia, né? Então, era exatamente o que eu ia comentar, eu até trouxe aqui, em Mateus 12, 40, Jesus Cristo diz o seguinte: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o que o pessoal diz, né? Os teólogos por aí, né? Que não era uma baleia, porque Jonas não diz que era baleia. E por que eles dizem isso? Porque os cientistas dizem hoje que a baleia tem um negócio lá qualquer que não consegue engolir, não conseguiria engolir um ser humano. E que se fosse um peixe grande e tal, poderia. Não, eu acredito que seja uma baleia porque, enfim, Jesus falou que era uma baleia, em primeiro lugar, né? E acredito que baleia no tempo de Jesus seja a mesma coisa que baleia hoje, né? Porque, por exemplo, a Bíblia não fala especificamente de dinossauros. Não existe a palavra dinossauro na Bíblia. Mas existe o behemonte, por exemplo. E a gente entende que é o mesmo bicho. Então, baleia no tempo de Jesus poderia até ter um outro significado nesse sentido, né? Como, por exemplo, a Bíblia chama morcego de pássaro. Por quê? Porque para a Bíblia tudo que voa é pássaro. E o morcego a gente sabe que é mamífero. Então, essas classificações são recentes. Então, baleia poderia até ter alguma coisa nesse sentido também. Hoje a gente entende que baleia é um tipo de golfinho, não é peixe, tal, ou sei lá, mamífero, não é peixe. Mas na época não se poderia ter essa divisão. Mas para mim eu acho isso, assim, sendo sincero, de certo ponto irrelevante. Eu acho que é baleia porque isso falou que é baleia. Fala. É interessante de fato o morcego ser um pássaro e o rato e o ouriço ser um réptil. São os bichos estranhos, os bichos que se arrastam sobre a terra. Então são chamados de répteis. Também na Bíblia tem lá esses bichos. Isso foi fruto também de uma discussão. A gente até discutiu isso na época, tempo atrás, né? Então assim, tanto isso como outro. Mas a Bíblia não deixa sem grande explicação também. Então, baleia, um peixe grande, um grande peixe. Vocês que sabem, fazem o que vocês quiserem aí. Uma baleia, um bicho grande, um peixe grande, estava no mar. Exatamente. Agora, mas a boca da baleia não permite que se engula. Cara, como o Zé Renato falou, né? O rato não é réptil. A gente sabe disso, que o rato não é réptil. Mas a Bíblia o coloca. Por quê? Todo animal na Bíblia que a barriga encosta no chão é réptil. E categorizou assim. Todo animal que voa é pássaro. Hoje, né, nós estamos falando no caso do réptil, nós estamos falando de mais de 3, quase 4 mil anos antes, né, atrás. Então não tinha sequer qualquer classificação de animais como tem hoje. Na Bíblia não chama dinossauro de réptil, porque ele não anda arrastando a barriga, a não ser que andasse, né? Enfim, seja como for, essas classificações modernas não se aplicam ao que está na Bíblia, porque a palavra dinossauro não existia, a palavra espécie, da forma como a gente entende outra palavra, né? Cada um de acordo com a sua espécie, que diz o texto. Não é a mesma coisa que se caracteriza como espécie hoje em dia, né? Pela ciência. Tudo isso é uma ciência moderna, contemporânea, que não se aplica. Então, na prática, eu acho que é uma baleia,
porque também, assim, eu acho que se Deus quiser botar um ser humano, se Deus quiser colocar um ser humano dentro da barriga de uma baleia, ele coloca, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, tá? Agora, se não for baleia, e a Bíblia chamou de baleia porque é peixe grande, e tiver um outro tipo de peixe grande, também, amém, não faz relevância nenhuma a mensagem do texto, que é o quê? Um peixe grande. Amém. Como é que essas pessoas que tentam justificar Deus através da ciência explicam o relógio ter voltado, a sombra ter voltado 3 segundos, o tempo ter voltado 3 segundos? Que tipo de fenômeno tem que ter acontecido para o tempo voltar? Então, porque na verdade essas manifestações modernas, essas interpretações modernas, são apenas o reflexo da falta de fé. É isso. Quando o cara, porque como é que o cara vai justificar isso? Ele vai ter que acreditar que aconteceu. Mas não, aí teve uma história que rodou na época que eu era adolescente, rodou, até acreditei nisso, assim. Vamos ser sinceros, eu já tive meu momento de me encantar com mentiras contadas por aí, né? E diziam que não, porque um cientista da NASA e ficou no espaço, não sei o quê, calculou blá blá blá, e viu que o Sol parou em tanto tempo atrás que dava tudo mentira isso, tá? Esse cálculo é mentira, nunca aconteceu, tudo isso é mentira. E eu acreditava nisso, eu usava isso, tá vendo? Então, como se eu dependesse disso para acreditar que o Sol parou, que o tempo voltou, ou que qualquer outra coisa, porque não depende de ter nenhuma comprovação nesse sentido. O que acontece é Deus, o Criador de todas as coisas, ele faz o que ele quiser. Amém, exatamente isso, ele faz o que ele quiser. Quem é que vai estudar lá a baleia, então? Porque teve um fenômeno, pelo que você está dizendo, mesmo que tivesse essa explicação do Sol, o Sol, o cara estava lá fora, o Sol parou, solta a cadeira. O Sol parou e por isso teve esse retorno de 3 segundos. Tá bom, estuda aquela baleia, estuda aquele peixe grande lá da época, porque também teve um fenômeno ali, que também comeu o cara e o cara estava dentro do ventre da baleia. Inclusive, no filme Jurassic Park, um dos filmes tem um bicho lá que é um dinossauro marítimo, não tem? Que é um peixão gigante que pula. Nunca viu Jurassic Park? Gente, vocês estão fora da cultura moderna aí, galera. Jurassic Park, pô. Todo mundo viu. E tem um peixão gigante lá, tem até o nome dele que eu não lembro. Mas, enfim, poderia ser esse peixe que teria engolido lá, né, o Jonas. Ou poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um peixinho, uma sardinha que Deus transformou em gigante e fez engolir. Tanto faz isso, não é relevante. Tá? O que é relevante? Que Deus fez Jonas ser lançado ao mar e engoliu Jonas com um peixe. Pois bem, continua. Pastor Francisco, eu tinha ficado preocupado com o texto ser curto, de repente fazer 2 capítulos juntos, já passaram 8 minutos e a gente não saiu do versículo 1. Na verdade, a gente está discutindo 17 do capítulo 1. Mas continuando, né? Ele estava nas entranhas do peixe, tá? Tinha um desenho, vou me devagar mais um pouquinho, tinha um desenho quando eu era garoto, que mostrava o Jonas, assim, ele pequenininho, numa barriga enorme do peixe, assim, com os líquidos no estômago, assim, balançando. Alguém viu? Não. Eu já. Viu? Aqueles desenhos, eu tinha no computador os desenhos antigos, Então, eu imagino aquilo ali, porque eu vi quando era criança e isso continua na minha cabeça. Então, na minha cabeça, Jonas era pequenininho e era gigantesco. Tinha até navio dentro da barriga do peixe lá. Peraí que estava desligado. Eu acho que não foi assim, não. Acho que quando ele entrou lá, ele ficou todo espremido lá, como se Deus estivesse castigando ele mesmo. Ficou todo espremido lá, desconfortável. Muito bem, vamos ver então. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, Jonas, então, nesse momento, né, ele teve raciocínio suficiente para, pelo menos, orar, né? Ele orou, clamou a Deus ali. E esse versículo aqui,
ele tem em Salmos. Algo assim. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar porque eu tinha anotado no meu celular, mas meu celular está ruim. Então eu estou tentando falar de cabeça, mas vamos ver aqui. Não achei. Achei que fosse um e não é. Mas ele tem algo muito parecido. Deixa eu ver se é o 42. Não achei, enfim. Mas é um versículo que tem algo muito próximo disso em Salmos. Eu achei que fosse 31, 22. Depois, se alguém quiser achar aí, ver se próximo do 31, talvez ali, no 31, que fala disso, né, de clamar ao Senhor e ser respondido na angústia, né, na sepultura. Só ver mais uma coisa aqui rapidinho. O 31 está perto disso, né? Diz assim: pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Quase isso, né? Quase isso. Vou continuar, verso 3. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. O 22, 31, 22 se aplica, né? Diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercam até a alma, um abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Então aí, tá vendo como é que está? Cheio de alga na cabeça ali, todo cheio de coisa, né? Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então aqui, parece que Jonas meio que já sabe que ele vai sair, não parece? Porque assim, ele está orando, ele está na barriga do peixe, e ele já está dizendo que Deus ouviu a voz dele. É ou não é? Como é que isso é curioso, né? Jonas, o tempo todo, ele sabia do que se tratava, né? Quando ele estava com os marinheiros, ele sabia que o problema era ele. Quando ele foi lançado ao mar, engolido pelo peixe e orou, ele sabia que Deus ouviria a sua oração, né? Então nós estamos falando de um profeta que tem bastante intimidade com Deus, é ou não é? Conhece Deus, tem bastante intimidade com Deus, e isso é relevante para nós entendermos algumas decisões que Jonas toma, né? Por exemplo, ele vai embora, ele foge, ele não quer ir para Nínive, depois no final ele discute com o Senhor, né, ali, e tudo isso considerando que estamos falando de um profeta que conhece intimamente a Deus, ao ponto de dentro do ventre da barriga do peixe, ele já sabia que seria ouvido na oração. Fale. Tá. Verso 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Então ele, mais uma vez, né, está dizendo que a oração dele está entrando no templo do Senhor, está lá no Senhor. Acha aí, Zé, que faltam 3 versículos para acabar o capítulo. Acha o texto aí. Fala no microfone aí. Recentemente a gente estava lendo em João 15, a gente estava lendo lá sobre a vara, né? Eu perdi aqui porque caiu aqui o negócio na minha mão, fui pegar e acabou caindo. Enfim, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E aí depois ele fala um pouco mais à frente, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem.
Existem dois tipos de lançamento fora, né? Eu peguei esse texto por quê? Porque Jonas está dizendo aqui no versículo 3, mais uma vez, aprofundando nesse entendimento. O que ele fala aqui? Ele fala, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, os teus vagos têm passado por cima de mim. Aí no 4 ele diz o seguinte, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Jonas, apesar de lançado fora, porque ele não estava dando fruto que Deus queria que ele desse, ele sabia que ele ainda estava ali e ainda iria ver o santo templo. É a mesma coisa que os versículos de João 15 ele diz, apesar de ser tirada a vara da videira que não está dando fruto, ela vai ver o santo templo. Que também a gente discutiu isso, eu lembro bem dessa discussão aí, né? Que existe o salvo e o não salvo, né? Que são abordagens diferentes. E a gente leu isso também hoje em Números 15, né? Porque o primeiro cara que trabalhou no sábado, foi Números 15? Números 15, então. O primeiro cara que foi pego trabalhando no sábado, as pessoas não sabiam como fazer, né? E Deus mandou que ele fosse lançado fora do arraial e apedrejado à morte. Mas a iniquidade dele não morreu com ele. Já a iniquidade do que despreza as palavras do Senhor, morre com ele. Ele é lançado fora e a iniquidade morre com ele. Ou seja, ele não está salvo. Que é exatamente isso que você está falando. Aquele que está salvo, que aceitou, que não desprezou as palavras do Senhor, ele pode ser lançado e vai morrer, mas a iniquidade dele está em Cristo, foi paga em Cristo. Aquele que não aceitou o evangelho, a palavra da pregação, a iniquidade dele está nele. E aí não tem salvação para ele. Mas, pastor, a gente está falando sobre a primeira parte do texto, que dizem sobre o crente que é salvo e que é lançado fora, o que acontece com ele. O que significa ser lançado fora. Mas a segunda parte, tem também em Jonas 3:2, tem ali, lá no versículo 8, ele diz, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Amém, é um versículo que a gente não leu ainda e agora está lido. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Aqui eu não acho que eu não sei se ele está querendo dizer de alguém que é salvo e passou a observar as vaidades do Senhor, e aí ele vai sofrer a punição e morreu, né? Não tem mais a misericórdia do Senhor nessa terra, nessa vida. Mas ele, porque como ele está na barriga, ele poderia dizer assim, né? Eu sou um profeta do Senhor, me voltei às falsas vaidades e, portanto, Deus está me punindo. Mas ele está dizendo que ele não vai passar por isso, porque ele não observou as falsas vaidades. Ou se ele está dizendo somente em forma genérica de que aqueles que observam falsas vaidades não são salvos, não têm a misericórdia do Senhor. É porque a gente também não leu os últimos versículos. Eu entendo o que o senhor está falando, porque de fato poderia ser isso. Apesar de um salvo estar observando a vaidade, deixar ali as misericórdias, como dito principalmente nas igrejas pentecostais, né, como se a misericórdia do Senhor fosse vinculada ao que ele come, que ele bebe, que ele faz, que tem de lucrativo na vida, apesar que isso seria observar as vaidades. Jonas deixa muito claro que não é sobre isso, quando ele fala no versículo seguinte, o seguinte: mas eu te ofereci sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. É lógico que, assim como Jesus Cristo fala por parábolas, a gente teria que estender isso para entender que a salvação é a vida eterna. Então, quem deixa a misericórdia do Senhor está deixando a salvação do Senhor nesse contexto. Então, sim, mas porque até nesse caso da salvação, ele também, assim, está falando do ventre do peixe. Ele falou: eu estou na minha sepultura, né, vou morrer, mas Deus já ouviu a minha oração, né? Estou na minha sepultura, vou morrer. Então tem essa aplicação geral, né? Assim, todos nós estamos, como dizem lá em Isaías, né? Eram como ovelhas desgarradas, né? Sem pastor. Mas o Senhor nos resgatou. Então todos nós estávamos no caminho da perdição, indo para o inferno. Nesse sentido, todos, como Jonas estava na sepultura, na boca do peixe, né? Mas eu não acho que seja bem, de forma genérica, tem essa aplicação, mas eu acho que também tem
a aplicação mais vou sair do peixe mesmo. Eu estou aqui, eu fui engolido, eu orei, Deus já ouviu e eu vou sair. Porque ele está sempre nessa pegada, né, a oração dele. Né, eu estou aqui na sepultura, mas Deus me ouviu. E aí vai falando sempre sobre isso e tal. Tem a aplicação prática para o dia, né, obviamente, porque é de fato isso, mas tem a que é espiritual, né? Sim. Enfim, porque o próprio Jesus Cristo usa o texto de o que aconteceu com Jonas para poder falar dele claro, mesmo. Por exemplo, lá em Mateus, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que eu tinha fechado já, mas enfim, lembrei, eu procurei por baleia, aí eu achei. Enfim, Jesus Cristo mesmo usa esse texto para poder falar sobre ele mesmo, lá em Mateus 12:40, ele fala: pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim, é lógico que está falando de Jonas ali na parte prática, mas também é um texto espiritual. Então, sim, mas assim, Jesus não está falando de salvação, né? Filho do homem ser salvo. Ele está falando de estar lá e ser resgatado, né? De vencer essa morte ali, né? No caso. Então, ele está falando que ele esteve no centro da terra, né? Ali no inferno, e que ele ia vencer isso, ia ser elevado. Sairia desse lugar, das entranhas, sendo elevado e trazendo a salvação. Então, assim como Jonas esteve no ventre 3 dias e 3 noites e sairia. Isso, só que o que eu estou dizendo é que os textos ali, eles são trabalháveis espiritualmente também ao mesmo tempo. Então, assim como estava fazendo referência a Jesus Cristo, que ele estaria no centro da terra também pagando o preço de pegar todo mundo no inferno, também está falando, no meu entendimento, está falando que existem 2 tipos de pessoas: os que são salvos e que são lançados fora e que ficam ali passando por alguma coisa. Não, isso aí com certeza. Eu estou falando assim, no caso do Jonas, é porque assim, tem vários textos aqui em Jonas que tem essa mesmíssima dupla interpretação, né? Porque, por exemplo, ele fala da destruição, depois a gente vai ler mais, eu vou falar de forma resumida. Jonas fala da transformação dos ninivitas, né, que seriam transformados, só que ele estava falando assim, no coração dele, ele queria a destruição deles, né? Mas Deus os salvou, né? Então é mais ou menos isso, né? Jonas está falando de forma espiritual, lógico, tudo é espiritual, né? Está falando, estou na sepultura e estou saindo, né? Ele já se considera saindo mesmo sem ter saído, mas também no sentido literal, né? Estou saindo, eu estou aqui, eu orei, eu fiz um voto, eu vou cumprir meu voto e Deus vai me livrar. Ele já meio que sabia que ia sair também. Então, é claro que para nós a aplicação é total, né? Nós também estamos na sepultura, e quando nós recebemos a Jesus, por isso que tem o símbolo do batismo, né? A simbologia do batismo. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Então, esse simbolismo acontece. Só que eu estou dizendo que talvez na oração dele, que é o que eu imagino também, ele esteja falando de sair do peixe mesmo. Vou sair do peixe. Estou orando, vou sair do peixe. Acredito que sim, mas ele tinha certeza que, apesar dele não sair do peixe, por mais que ele não fosse sair do peixe, ele não tinha certeza do que estava acontecendo ali, acredito. Ele sabia que iria estar com Deus no santo templo, né? Ele sabia que estava salvo, queria estar com Jesus Cristo na vida eterna. Ah, sim. Tanto é que ele fala, minha oração já chegou no templo. Uhum. Ele fala isso. No santo templo. E eu acho que para a gente também, né? Às vezes a gente vai estar passando por questões, vai estar passando por momentos que a gente vai estar sentindo estar na entranha do peixe. A gente também sabe que no final das contas a gente vai estar na vida eterna com Jesus Cristo, e a gente vai orar para sair também das partes ruins, das perseguições, das aflições também, da mesma forma que Jonas. Em dívida, eu sei que Deus me deu uma situação difícil, agora eu estou orando, eu sei que já me ouviu, né? E você está falando de uma coisa e na verdade é mais do que isso que você está falando, né? Você está orando para ficar com a saúde em dia, né? Está doente, sei lá. Mas, na verdade, você está falando mais do que você está, de fato, falando, né? Você está falando de algo além, né? Eu já estou salvo, né? Eu já estarei com Deus. Sim, eu acredito que sim. Aliás, acho que a maioria das profecias dos profetas, elas têm essa aplicação, né? O cara fala, porque Assuero, porque Tiro. Estão falando daqueles caras ali, né?
Mas, na verdade, estão falando de algo muito além do que eles conseguem ver, né? Acho que toda a profecia é mais ou menos por aí mesmo. Exatamente. O fato de eu ter trazido a outro texto em João 15, sobre as varas, é porque eu sei que todas as coisas que foram ditas no Novo Testamento já tinham sido ditas no Antigo Testamento. E de qual forma elas aparecem? Muitas vezes assim. Muitas vezes nem sempre tão claro, tão evidente. Não, às vezes nem de forma escrita, né? São eventos que acontecem, porque muito do Antigo Testamento são lições em eventos narrados. Aconteceu tal coisa e fez isso aqui e tal, mas na verdade esses eventos são descrições daquilo que o Novo Testamento vai esclarecer. Como, por exemplo, as sombras, festas, né? O sábado, as festas, tudo isso, né? Bom, acho que está bem avançado, né? E aí vai dizer: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então Jonas foi vomitado. Peraí, Zé, vamos desligar, que já acabamos, antes que você fuja. Amém? Amém.